Nós vamos falar hoje sobre vivendo a verdadeira verdade. Você fala para mim, você está falando para mim, pastor, que não tem verdade, que ela não é verdadeira? Sim, e a gente vai ver isso aqui. Existem situações que aquilo que é a verdade, talvez para alguém, não é a verdade para outra pessoa. Talvez algo que para o mundo seja verdade, para nós que estamos no reino, isso não é uma verdade. Faz sentido isso para vocês? E em cima disso eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês hoje. O que você busca? O que você espera encontrar ou receber ao estar aqui hoje, ao estar assistindo uma pregação? O que efetivamente você está buscando? O que você espera receber a partir do momento que você resolveu dedicar um tempo da sua vida para escutar uma palavra, uma pregação? Eu vou falar uma coisa para vocês, no fundo, que todos nós buscamos são respostas. Na verdade, a gente queremos respostas, na verdade nós queremos acima de tudo a verdade. Porque o mundo está cheio de mentiras. Mas no momento que a gente está aqui hoje, buscando a Deus, o que nós verdadeiramente estamos querendo receber é a verdade. O que realmente Deus tem para mim? O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer que eu faça? Quais são as decisões, as ações, os posicionamentos que Deus quer que eu tome na minha vida ou a partir da minha vida? Isso faz sentido para vocês, gente? Com certeza, ninguém senta aqui simplesmente, ninguém vem para um culto para passar tempo. Você vem porque você quer ter relacionamento com Deus, você quer ter relacionamento com seus irmãos, você quer adorar a Deus, mas acima de tudo você quer crescer na sua vida, crescer pessoalmente, crescer na sua vida espiritual. E você quer receber o quê? Palavras que fortaleçam a sua fé, que encorajem você, que te dão esperança, que te motivem a seguir adiante. É interessante, o pastor Fragari, ele sempre procura lembrar isso para a gente. O púlpito não é lugar para você ficar colocando as pessoas ainda mais para baixo. O púlpito não é lugar para você criticar a vida que a pessoa está levando, não. O púlpito é um lugar para você trazer as boas novas. Então, quando a gente está aqui, estamos aqui reunidos como igreja, o que você quer? Eu quero escutar alguma coisa que me encha de expectativa de que coisas boas vão acontecer na minha vida. Eu quero escutar coisas que vão me levar adiante, que em meio a todo esse cenário complicado de pandemia, etc., eu vou saber que eu posso continuar firme, porque eu sei que o meu Redentor vive e que Ele cuida de mim. É isso que a gente quer ouvir. Sabe por quê? Se você quiser ouvir notícia ruim, você não precisa vir para cá. Você liga a televisão, ou liga o rádio, ou abre a internet, que está recheado de notícias a respeito do mundo. E é por isso que hoje eu quero falar para vocês sobre 3 diferentes concepções da verdade. E é interessante que a gente vai falar de 2 concepções. A primeira é o que a gente chama de uma verdade vinda da língua latina, outra vinda da língua grega e outra vinda da língua hebraica. E é interessante como é que essa diferença nesse entendimento do que verdade significa faz uma diferença enorme na maneira como a gente vive e na maneira como a gente conduz a nossa vida. Por isso que o tema, como eu falei para vocês, é vivendo com base na verdade verdadeira. Olha só, quando a gente fala da verdade na concepção latina, a verdade, na verdade, ela significa veritas. O nome é veritas, que significa o quê? Exatidão, precisão. É algo que aconteceu e foi relatado exatamente daquela maneira que foi apresentada. Interessante que então veritas fala de uma verdade que ela é um relato, uma expressão de fatos acontecidos ou enunciados que dizem as coisas e os fatos tais como eles aconteceram. Ou seja, estamos falando de alguma coisa que está me contando um acontecimento. Isso me lembra muito circunstâncias, me lembra muito
situações que aconteceram. Agora, quando a gente parte para o que significa verdade na concepção grega, a palavra é aletheia, que significa o não oculto, o não dissimulado e como tal verdadeiro. É o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. É a manifestação do que é ou existe tal como é. Ou seja, eu não digo que aquilo é verdade em função de algum acontecimento, mas em função da essência que aquilo ali tem. Não está vinculado a acontecimentos, não está vinculado a circunstâncias, está vinculado completamente à essência. Agora, é interessante que a gente vê uma diferença nessas concepções. Na latina, está ligado à precisão de fatos contados. Isso que vai determinar se é verdadeiro ou falso. Na grega, já é diferente. Não. Eu acredito que isso é verdade em função do que aquilo ali é. É quando você diz que alguém é verdadeiro, que aquela pessoa é uma pessoa correta, independentemente de você ter visto se ela fez ou não fez coisas corretas. Você acredita que ela é, porque você acredita no caráter dela. Esse é um tipo de verdade que está ligado a caráter. Agora, a concepção hebraica é muito interessante, que é emuná, que significa confiança. É a verdade relacionada com a esperança do cumprimento do que foi prometido. Olha que interessante, não é uma confiança, ela não diz que é verdade o que aconteceu, ou apenas o que é verdade pelo caráter. É uma verdade que já acredita no que foi prometido, mesmo sem ter as provas de que aquilo ali está sendo feito ou que fez. Resumindo, olha só, a gente vê que a fé e a crença, elas estão muito ligadas a essa concepção hebraica, que é essa concepção de eu acredito nas promessas. E quando você junta essa concepção hebraica com essa concepção grega que fala acredito porque é e acredito porque está prometido, a gente entende a essência da verdade que a gente tem que viver. O resumo é o seguinte, aletheia se refere às coisas que são, isso é, elas foram e sempre serão tais como se manifestadas no Espírito. Veritas se refere a fatos que foram. Agora, emuná se refere às ações e coisas que serão. Domingo passado, a pregação do pastor Fragari falava o seguinte: nós temos que dar graças pelo que aconteceu, né? Temos que dar graça por quem Deus é e por aquilo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. A nossa verdade, ela tem que estar baseada não apenas em fatos e dados. Nós temos que viver uma verdade baseada nesse caráter de Deus e nesse caráter de quem Ele é. Eu quis trazer esse entendimento para vocês porque eu acredito plenamente que nem toda verdade é verdadeira, elas dependem então dessa concepção. E eu vou dar um exemplo bíblico para vocês aqui para explicar isso. Se eu não ando com Jesus, se eu não tenho um relacionamento com Jesus, e eu peco, eu estou pecando. Uma pergunta, eu sou um pecador? Se eu não tenho um relacionamento com Jesus e eu peco, eu sou um pecador? Hein, gente? Sou ou não sou? Sou, ok? Agora, eu tenho um relacionamento com Jesus, fui salvo, ando com Ele e pequei, errei o alvo. Eu sou um pecador? Não sou. Por quê? Porque isso tem a ver, no outro caso, quando o cara pecou, o que definiu ele como pecador não foi simplesmente o ato pecaminoso, foi a essência dele que era pecaminosa. Agora, quando eu peco, estando em Jesus, por mais que eu tenha errado, e eu tenha errado o alvo e pecado, isso não muda a essência que eu tenho como santo e justificado em Cristo Jesus. Significa que a mesma situação, ela pode ser vista por verdades completamente diferentes, dependendo da condição que você tem em Cristo Jesus. Faz sentido isso? Ou seja, uma situação, cometemos o mesmo erro. Um cometeu sem Jesus
e outro cometeu tendo Jesus. São situações completamente diferentes. E é aí que entra a nossa vida diante dos desafios que nós temos. Eu vejo muitas pessoas que têm andado muito preocupadas com o que eu vou fazer da minha vida nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, nesse momento onde tanta coisa estranha está acontecendo. E as notícias estão mostrando complexidade com a vacina, complexidade com a economia. Essa é a preocupação que as pessoas naturalmente elas têm. Mas quando eu começo a viver a minha vida com base nas promessas que eu tenho que entender que essas coisas são circunstanciais, mas elas não são definitivas para a minha vida, porque a minha vida não está baseada nessas circunstâncias. A minha vida, ela não está vinculada a consequências, frutos dessas circunstâncias, porque eu acredito nas promessas que eu tenho sobre a minha vida, porque para mim elas são a verdade. A fidelidade do Deus a quem eu sirvo, a quem eu ando, o Deus, o meu Pai, essa é a verdade sobre a qual eu tenho que constituir a minha vida, apesar das notícias, apesar das verdades veritas, de fatos e dados relatados de mostrarem uma coisa, eu estou baseando a minha vida em cima da verdade, da palavra, das verdades de quem Deus é na minha vida. Amém, gente? É interessante que 1 João 5, 18 a 20, traz um entendimento para a gente muito interessante, que fala o seguinte: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Vou repetir para vocês: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não o toca. Esse primeiro versículo, ele mostra que aquilo que eu falei, esse exemplo que eu dei, ele está sustentado pela palavra. Olha só, eu não vou sofrer nenhum tipo de retaliação demoníaca na minha vida porque eu errei se eu estou em Cristo, porque a palavra diz que o maligno não me toca. Então, você não pode, mediante uma situação onde aconteceu alguma coisa que não foi legal para a tua vida, você se colocar em uma posição, estou disponível para ser flagelado. Para com isso. Essa não é a sua condição em Cristo Jesus. E continua o seguinte: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Vocês viram quantas vezes falou aqui sobre verdadeiro, 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 verdadeiro? O Deus verdadeiro, Jesus é o Deus verdadeiro. Então, tudo que a palavra fala a seu respeito, que foi declarado por ele, é a verdade, porque ele é a verdade. Não há nenhuma sombra de dúvida ou de mentira naquilo que Deus colocou para você. Isso, na verdade, pode não fazer sentido nenhum para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, mas para você, isso tem que fazer muito mais do que sentido. Isso tem que nortear a sua vida. Isso tem que ser aquilo que, literalmente, é sobre o qual você constrói a sua vida, esse entendimento de quem Deus é. Constantemente, a Bíblia fala, ela nos leva a um paralelo entre o mundo e o reino de Deus. Toda hora. Jesus fazia muito isso, porque no reino de Deus é assim, porque o reino de Deus é assim. E é interessante que nós cristãos, nós vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Jesus, quando ele estava fazendo a oração ao Pai, em João 17, de 14 a 19, ele fala o seguinte: eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são desse mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Essa condição, olha só, Jesus falou assim: Pai, consagra eles na tua palavra, a tua palavra é a verdade, consagra eles na verdade. Isso quer dizer o seguinte: o que você precisa para enfrentar as situações que você tem vivido na sua vida, por mais complexas que elas possam ser,
por mais poderosas que elas podem aparentar, como é que você vai se opor a elas? Com a verdade. E essa verdade chama-se a palavra de Deus. Então, quando você recebe um diagnóstico que diz que você está doente, você vai falar assim, não, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Quando fala assim, você está quebrado, não, o meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Quando tudo parece que acabou, você pode declarar palavras de vida sobre aquilo, porque essa é a verdade sobre a qual você tem que viver, que para o mundo é loucura, porque essas verdades têm a ver com a realidade desse mundo, onde o maligno está fazendo as gracinhas dele, mas a sua realidade agora, como cidadão no reino de Deus, é uma realidade completamente diferente. Você vai viver com base nas realidades do reino de Deus, que seja aqui na terra como é no céu. E é isso que você todos os dias tem que trazer. A minha vida aqui na terra, ela vai ser do jeito que é no céu, porque eu sou cidadão do céu. Então eu vou viver uma vida com base nos direitos e princípios e verdades que eu tenho lá do reino de Deus. Amém, gente? Agora, como é que isso acontece? Posicionamento. Isso é uma questão de posicionamento. Eu vou falar uma frase aqui que não tem a ver com esse tema, mas tem a ver com o que eu quero dizer para vocês. Eu costumo dizer muito nas aulas de liderança que a liderança, ela não é um direito da posição, ela é um fruto do posicionamento. Onde é que eu quero chegar? Tem muita gente que tem a posição, mas não tem um posicionamento alinhado com a posição que tem. Não é verdade? Cara, eu sou filho de Deus, se posicione como filho de Deus. Cara, eu sou salvo, se posicione como salvo. Eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida, se posicione como alguém que tem a graça de Deus operando na sua vida. Isso eu não posso fazer por você, ninguém pode fazer por você. Essa é uma decisão e uma ação que só você pode tomar. Aí você fica assim, mas está todo mundo dizendo isso. Olha só, se você for viver sua vida com base no que o mundo diz, você está ferrado. Porque o mundo muda de opinião o tempo todo. Aquele que concorda, daqui a 1 minuto, basta alguém falar para ele uma coisa diferente, que ele vai mudar de posição. Se você for viver sua vida com base nas opiniões do mundo, ferrou. Você tem que viver sua vida com base em verdades imutáveis. E a verdade imutável que existe chama-se palavra de Deus. Essa nossa condição nos proporciona uma condição diferenciada, porque faz com que a nossa vida esteja firmada em princípios e valores do reino. Na verdade, a gente tem que decidir, nessa história toda, quem é que tem a palavra final das nossas vidas. Sobre que princípios eu tenho tomado as minhas decisões? A quem nós vamos seguir? Essa é a pergunta. Eu estou tomando decisões com base em quê? A quem eu vou seguir? Eu acho muito interessante quando teve um momento lá que, em João que comenta quando algumas pessoas estavam decidindo deixar de seguir Jesus porque a palavra de Jesus era uma palavra muito complexa, muito dura, alguns não aceitavam. E Jesus perguntou, e aí? Quem quer ficar comigo? E aí João 6, 68 e 69 mostra Pedro respondendo, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Naquele momento ali, o que aconteceu? Pedro falou o seguinte, eu não quero saber se eles estão desistindo, eu não quero saber se eles estão achando que é complicado. Mas quem que eu vou seguir? Eu vou seguir ao Senhor. Porque eu sei que você é o santo que Deus enviou. Então, esse Deus que veio ao mundo, ele veio para te dar vida, para te dar vida em abundância. Ele veio para te resgatar. Ele veio para te fazer mais do que vencedor, mais do que vencedora. Ele não veio para te punir. Ele não veio para te colocar em uma situação de dificuldade. É claro que ao andar com ele, você vai passar por tribulações, você vai passar por dificuldades, mas ele fala, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo.
Esse mundo aqui que tem apresentado todas essas situações, essas circunstâncias que tentam te levar ao desânimo e à preocupação, Jesus falou, eu venci ele. Eu venci ele. Significa que se ele venceu, você venceu, eu venci, nós vencemos, essa vitória é nossa. Nós não somos um exército que está lutando uma guerra para vencer. Nós somos um exército que está entrando numa terra que já foi conquistada e estamos tomando posse daquilo que foi conquistado por Jesus, que lutou e venceu por nós. Então vou te falar, o mundo está complicado? Tá, mas a nossa posição hoje, sabe qual é? É de recolher os despojos e de viver uma vida vitoriosa. Agora, isso é um posicionamento de vida que nós temos que tomar. Essa é uma decisão que a gente tem que tomar. É interessante que muita gente recusava a palavra de Jesus. Eu acho interessante que o que eu estou falando aqui, pode ser que muita gente não aceite. E eu, sinceramente, eu não estou nem aí para isso. Por quê? Cara, se não aceitaram Jesus falar isso, por que eu vou ter a expectativa que aceitem eu falando? Eu não sou melhor do que o meu mestre. Então eu sei que isso pode acontecer, eu sei que isso vai acontecer. Mas é aí que é interessante que você começa a entender o que é ser um tolo. Né? O que é o tolo? Você já pararam para pensar o que é ser tolo? Vou falar para vocês. Tolo é uma pessoa ingênua, a quem é fácil enganar e prejudicar. Mas também tem uma outra definição para tolo: pessoa com pretensões injustificadas de superioridade, uma pessoa presunçosa, ou seja, alguém que se deixa levar por verdades, seja por ingenuidade ou seja por arrogância. Isso aqui mostra o seguinte: tem muita gente que não crê porque realmente é ingênuo. E outros não creem porque se sentem tão superiores, se sentem com tanto conhecimento, que são cegos para enxergar a verdade. E eu quero falar para vocês que as verdades do reino, elas não são, você não vai enxergar elas com olhos da sabedoria do conhecimento humano, da sabedoria do conhecimento acadêmico. Isso vai ser revelado no seu espírito, pelo Espírito de Deus que habita dentro do seu coração. Então, eu escutei um cara falar uma coisa muito interessante um dia. Ele falou assim: eu não creio num Deus que a minha cabeça compreende e entende ele. Olha só, ele falou assim: eu não posso acreditar num Deus que a minha cabeça é capaz de compreender e entender ele completamente. Porque ele é tão maior do que eu, Deus tem que ser tão maior do que eu, porque para mim é completamente impossível entender tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele tem bolado para a minha vida. Então, eu vou te fazer um convite nessa noite. Esquece a sua tentativa de entender Deus. Confia nele. Confia nele. Confiança é isso. Fala assim: cara, você não está entendendo o que eu estou fazendo? Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Faz o seguinte: escuta o que eu estou te dizendo para fazer e confia em mim. Vai lá, cara. Mergulha. Não tenta ficar entendendo, não. Mergulha. Muitas pessoas têm deixado de viver o melhor de Deus, porque em vez de estarem usando o seu tempo para fazer aquilo que ele está dizendo, estão tentando entender o porquê que ele fez aquilo. Vocês já viram gente assim? Estão tentando se prender nesse negócio. Não faça isso na sua vida. Eu quero falar para você hoje uma afirmação. A verdade é que Jesus é a verdade. Você quer saber? Você quer viver a verdade? A verdade verdadeira, ela se chama Jesus. E tem mais. João 1,14 fala o seguinte: assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Olha só, Jesus, ele é a graça. Jesus, ele é a verdade. Então não importa o que digam para você, seja circunstancial, seja vinculado a aspectos da lei, você tem que entender o seguinte: Jesus, ele é graça. Jesus, ele é verdade.
Quando ele te diz que você foi salvo, você foi salvo. Quando diz que você foi santificado, você foi santificado. Quando ele diz que você foi curado, você foi curado. Quando ele diz que você foi perdoado de todas as suas dívidas, você foi perdoado de todas as suas dívidas. Mas você fala assim, mas eu não fiz nada para isso. É porque ele é a graça. E nessa graça, só está vinculada a uma coisa para você viver ela. Você só precisa crer. Você só precisa confiar no que ele está falando para a sua vida, para que você possa viver e desfrutar dessa vida. O que eu estou falando pode parecer loucura ou muito simples para alguns, dependendo do status onde você está nesse momento. Mas eu quero falar uma coisa para você. Isso é a verdade, sem tirar nem pôr absolutamente nada. Eu não quero complicar aqui nada para vocês. Olha só, João 14,6 fala o seguinte: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Você está perguntando assim, qual é o caminho que eu tenho que tomar? Jesus. No meio dessas situações, a verdade está em quem? Está em Jesus. Onde é que eu vou encontrar a vida? É em Jesus. Ao ensinar, Jesus usava constantemente uma frase, eu lhes digo a verdade, em verdade vos digo. É interessante que ele sempre falava isso, eu lhes digo a verdade. Em outras tradições, em verdade vos digo. Ele estava ali assegurando, gente, escuta só, o que eu estou falando é uma verdade verdadeira. Eu não estou falando aqui assim, gente, sabe, é verdade, é quando você fala assim no nosso dia a dia, é verdade, mas é uma verdade que não é verdade, é só um elemento de concordância. Jesus nunca brincou com a verdade. Tudo aquilo que ele falou para a gente que, em verdade vos digo, que se o Filho te liberta, você está liberto. Foi o que ele falou para os judeus, olha só, vocês são escravos. Ele falou, não, olha só, se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Ele não falava isso de brincadeira. Tudo que Jesus falou foi verdade. Aqui, ó, Jesus falou o seguinte, né? João 8, 31, 32, ele fala o seguinte, ele disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu faço uma pergunta, pastor, eu posso crer em Jesus e ainda assim não ser livre? Foi aquilo que eu falei. Uma coisa é o direito da posição e outra coisa é fruto do posicionamento. Você é livre, mas você precisa viver como livre. Você precisa assumir essa postura de liberdade, entender quem você é e falar o seguinte, nada me prende. Eu não estou preso mais ao que falam de mim, eu não estou preso ao que as circunstâncias dizem. Eu sei que eu fui liberto e eu vou viver essa vida que eu tenho agora em Cristo Jesus. Então, muitas pessoas, elas ficam presas no que a gente chama de embuste. O inferno, ele é campeão em enganar as pessoas com embustes, com coisas falsas, situações falsas que levam as pessoas a se manterem presas em algo que é mentira. Eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Se tem alguma voz, seja ela uma voz que você não vê, ou seja a voz de alguém que disse para você, que fala para você, qualquer coisa que tem te levado a uma sensação, ao entendimento de que você não pode, que você não é digno, que você não é digna, que você não vai conseguir, você pode falar isso agora. Eu calo essa voz agora da autoridade do nome de Jesus, porque eu sou quem o Senhor diz que eu sou, eu posso o que Ele diz que eu posso, eu tenho aquilo que Ele diz que eu tenho, eu sei quem eu sou, porque aquele que me libertou, aquele que me curou, aquele que me salvou, aquele que me trouxe, que me resgatou do império das trevas, me trouxe para o reino da luz, Ele é verdadeiro e Ele me faz ser mais do que vencedor na minha vida, em nome de Jesus. O mundo vive com base nesses embustes, mas apenas o reino de Deus, ele está firmado na verdade. 2 Coríntios 5,7 fala o seguinte, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Guarda essa palavra, gente, porque nós vivemos por fé
e não pelo que vemos. Você não precisa ver algo para ter certeza que aquilo ali é verdade. Porque a verdade que a gente aprendeu aqui é uma verdade que você vive ela porque você crê. Muitas pessoas têm uma enorme dificuldade em querer viver a sua vida, 100% da sua vida com base na palavra. Porque elas acreditam que nem todos os princípios da palavra funcionam no mundo profissional, funcionam no mundo dos negócios. Quero falar uma coisa para você, isso é um embuste do mundo do inferno para te manter preso sem poder viver o melhor de Deus para a sua vida. Eu vou falar uma coisa para você, eu te desafio a você viver 100% da sua vida em qualquer área, seja ela na sua área, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida relacional, 100% com base no que a palavra diz. E eu quero ver se você não vai chegar aqui e dizer que você foi mais do que vencedor depois disso. Vou te dizer, é fácil? Não é. Às vezes mentir é mais fácil. Às vezes a mentira é uma maneira fácil de você, mas ela resolve? Não resolve. E eu quero te desafiar a isso. 1 João 5, de 4 a 5 fala: pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Então vou te falar uma coisa, você vai basear a sua vida em cima de quê? Do que o mundo ensina como a sabedoria dele, ou com base naquilo que Deus fala para a sua vida? Viva a sua vida com base na verdade verdadeira, na verdadeira verdade, e não com base nas verdades desse mundo. A verdade que rege a sua vida são as verdades do reino de Deus. E eu quero na verdade terminar essa noite fazendo para você 3 perguntas muito importantes. Primeira pergunta é uma pergunta de reflexão que você tem que fazer. Com quem você tem concordado? Com quem você tem concordado? Ao que você tem dito amém? Com quem você tem se relacionado que você tem dito assim, realmente, isso é fato, para pensar nisso. Concorde com a palavra. Não concorde com as pessoas. Segundo ponto, quais diretrizes você tem seguido na sua vida? Você tem seguido as diretrizes deste mundo ou você está seguindo as diretrizes do mundo ao qual você pertence, ao reino que você pertence, que é o reino de Deus? E a terceira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: em que ou em quem você tem depositado a sua confiança? Você tem depositado a sua confiança em quê? Numa conta bancária? Num contrato? Em alguém? Numa habilidade? Numa capacidade? Você tem confiado em quem te supre cada uma das suas necessidades? Em quem te dá todas as habilidades que você necessita para ser mais do que vencedor, para ser vitorioso, para fazer o que você tem que fazer? Eu quero falar para você o seguinte nessa noite: não planeje 2021 e a sua vida com base em circunstâncias, mas sim com base em Deus, em quem Deus é e nas suas promessas. Não planeje 2021 com base no histórico do que acontecia em 2020 e nas projeções de cenário que 2021 está apresentando. Vá para o seu lugar secreto, se você ainda não fez isso. Fala assim: Deus, o que você tem para mim nesse ano? O que você quer que eu realize esse ano? O que você quer que eu conquiste nesse ano? Como você quer que eu me posicione esse ano? Quais são as direções que você me dá para aquilo que eu vou fazer esse ano? E faça seu planejamento em cima dessas verdades e dessas promessas. E eu te garanto vitória na tua vida. Essa história de querer gerir a vida com base no retrovisor, isso é coisa lá do latino, do veritas. Mas nós planejamos com base no caráter imutável de Deus e na fidelidade das promessas dele. Esse é o posicionamento de vida que a gente tem que tomar. E olha, Jesus falou em João 14:12, eu digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores, porque eu vou para o Pai.
Porque você tem Jesus lá em cima, lutando por você, te abençoando e trazendo vitória em tudo aquilo que você tem confiado nele, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, gente. Eu quero declarar para você que esse ano de 2021 vai ser um ano de muito mais do que vitória na sua vida. O que é muito mais do que vitória na minha vida? Significa que, além de vencer, significa que você vai tomar um posicionamento na sua vida, que você vai entrar debaixo da direção e da vontade de Deus para a sua vida. Eu vou falar uma coisa para você. Quando você está alinhado com o propósito que Deus tem para você, com a direção dele para a sua vida, você vai ser não apenas vencedor, você vai ser mais do que vencedor, mais do que vencedora em Cristo Jesus.